Suzano e hoje damos início ao nosso projeto Poderosas Podcast, onde acontecerão 6 episódios com entrevistas e trazendo várias personalidades aqui de Osasco, falando um pouquinho de cultura, de lazer, terapias, saúde da mulher, empreendedorismo principalmente. Este projeto faz parte de uma lei de incentivo da Paulo Gustavo e onde teremos 6 episódios para contemplar o projeto. Hoje a nossa primeira convidada é a Heloísa Souza, uma jovem atriz aqui de Osasco, 24 anos, é formada em marketing e estudante de produção cultural. Elo, seja bem-vinda. Obrigada. Além assim dessa pequena apresentação que eu fiz, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, mas desde pequenininha. Olá, gente, muito prazer. Eu sou a atriz Heloísa Souza. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, por você ter me convidado. Muito importante para mim. Tá vindo aqui poder falar um pouquinho da minha história. Eu tenho 24 anos, eu sou nascida e resido aqui em Osasco desde então, né? Sou formada em marketing desde 2018 pela ETEC. Já comecei uma faculdade de segurança do trabalho, da qual eu parei, porque a arte chegou na minha vida e aí chegou tomando conta de tudo. Sim. Atualmente eu estudo produção cultural, né? E esse meu envolvimento, assim, com a arte, com a cultura, ele surgiu desde muito jovem, a partir dos meus 8 anos de idade, né? 8 para 9, quando eu fazia o fundamental numa escola pública aqui de Osasco, e eles tinham um projeto, né, extracurricular que chamava Escolinha do Futuro. Era um projeto onde os alunos, pós o período de aulas, eles tinham atividades para exercer lá dentro da escola. E tinha atividades como teatro, xadrez, judô. Eu fiz teatro e xadrez, né? O teatro foi muito arrebatador na minha vida, assim. Ele chegou chegando, tomando conta. Foi onde eu pude expandir o meu olhar para o mundo, o meu olhar social, o meu olhar artístico e o meu olhar quanto ser humano também. Saber até onde a mente humana pode chegar e o quanto pode se desenvolver. Mas assim, na sua família já tinha um histórico de artistas? Olha, a minha família sempre foi consumidora de arte, né? Eu ouvi muita música, assisti filmes, apreciar artesanatos. A minha avó era uma artesã que criou lá os 13 filhos dela à base do crochê, da costura. O meu vestido de batizado de 1 ano foi feito pelas mãos da minha avó. Mas assim, efetivamente, de dizer que tinham atores ou cantores, não. Foi mais uma questão assim mesmo de incentivo familiar, onde a minha mãe, desde que eu era muito pequena, ela sempre me incentivou a conhecer o mundo, a conhecer novas coisas, a estudar, a conhecer, né, esse mundo de possibilidades que existe aí pra gente adquirir conhecimentos. Então foi uma coisa que foi muito incentivo da minha família. Não que tivesse muitos artistas propriamente ditos na família, mas foi uma coisa que sempre foi muito incentivada. Certo. E aí então, com lá na Escolinha do Futuro, que você fez o xadrez, teatro, e a partir daí, então, qual o rumo que você tomou? Você falou assim, não, isso aqui é o que eu quero fazer, mas era uma ideia ainda de lazer, porque muitas vezes os pais colocam os filhos nesses cursos como se fosse um lazer e não necessariamente uma formação. Exatamente, tudo começa assim, né, como uma forma ocupacional para o filho, uma forma de desinibir, mas assim, eu acredito que
é até uma coisa muito importante de se falar sobre essa questão de políticas públicas, essa questão do incentivo que a gente precisa ter à arte, à cultura, ao empreendedorismo desde muito jovem. Porque, por exemplo, esse projeto já não é um projeto que existe mais aqui em Osasco, e eu tenho certeza que da minha época foi não só para mim, mas para muitos alunos o primeiro contato direto com a arte. A arte salva, Elô? A arte, eu acho que mais do que salvar, eu acho que ela te dá a força para enfrentar. Não é só uma coisa assim, um milagre, ai, a arte me salvou, não. Ela vai te preparando, vai te dando a estrutura para você conseguir seguir nos enfrentamentos da vida, né? Sim. E aí tudo começa com essa questão ocupacional, de você lazer, um hobby. Só que aí você vai aprofundando, você vai gostando daquilo. Eu fui gostando de... por exemplo, quando se fala do teatro, eu gostei dessa possibilidade de poder ser outra coisa, poder ser o que eu quiser, poder conhecer outros mundos, outras culturas, porque é uma coisa muito abrangente, você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Sim. E aí foi tomando um rumo na minha vida e eu fui começando a desenvolver um olhar mais profissional da coisa, digamos assim, de tipo assim, eu acho que eu quero isso daqui pra minha vida, eu acho que eu quero viver disso daqui. Quais caminhos eu tenho para viver disso? Como se vive disso, né? E aí, a princípio, era só o teatro, né? Gostava de estar no palco, de atuar, de me produzir para, né, dar vida a um personagem. Até que eu tive a oportunidade de estar nos bastidores, o por trás das câmeras, o por trás da cortina. Sim. E aí foi uma coisa que eu me apaixonei também, porque às vezes a gente vê um trabalho, uma obra, uma coisa ali pronta e montada, e é lindo, só que a gente nem faz ideia do que tem por trás, né? Do trabalho, exatamente, de toda a questão artística, captação de recursos, a produção, a equipe. E aí eu vi que tem uma galera que fica lá atrás da cortina que faz aquilo acontecer. E que é assim, é um trabalho de formiguinha, é muita correria, é uma loucura, mas que também é muito legal. E aí foi quando surgiu, né, a produção cultural na minha vida. Eu tava há um tempo parada, né, tinha acabado de me formar em marketing, que foi lá por volta de 2018. E tava um pouco perdida, não sabia no que seguir, não queria mais ficar parada. Eu falei assim, não, tá na hora de eu estudar alguma coisa. Eu cheguei a prestar Enem para fazer artes cênicas, eu não passei assim por muito pouco. Foi uma coisa que me deixou muito abalada na época, mas eu falei assim, não, vou seguir em frente. Mas você ainda pretende? Ainda pretendo, com certeza. 24 anos, né? Mais nova aí. Eu pretendo muitas coisas ainda. Esse mundo de estudar, de aperfeiçoar, de se profissionalizar, é uma coisa que eu gosto bastante, de estar em constante evolução, estar sempre aprendendo. Aí parei para procurar alguns cursos, falei assim, bom, deixa eu ver aqui no que eu posso me especializar, como que eu posso aprimorar conhecimentos que eu já tenho. Foi quando conheci o curso de produção cultural, não fazia nem ideia que existia. Aí fui dar uma pesquisada, ver a grade, ver no que atua. Aí eu falei assim, quer dizer então que todos esses espetáculos e shows que eu consumo, eles não ficam prontos assim da hora para outra. Tem toda uma equipe por trás disso. Aí eu achei interessantíssimo a grade curricular. E é uma coisa que me deixa em conexão com outros tipos de arte também, para além do teatro. Sim. E é um mundo assim que tem uma grande expansão, e com a evolução da tecnologia, dos streamings, a arte... E a própria economia, Exato! Né? E aí a arte ela tem ganhado assim um mundo que tem me deixado muito feliz, tem sido um mundo de oportunidades, né? E foi quando eu descobri a produção cultural, e aí estou agora nesse penúltimo semestre. Estou me aperfeiçoando em várias questões, vários segmentos, né, artísticos. Tá sendo muito bacana, né? E foi a partir do curso de produção cultural que eu consegui o estágio na Secretaria de Cultura de Osasco. Que bom, né? E aonde estou, assim, aprendendo muitas coisas, desenvolvendo várias técnicas, e isso me deixa muito feliz. Sim. E
a sua formação hoje, vamos voltar um pouco lá na parte artística. A sua formação como atriz, você falou que acaba influenciando e desdobrando outras questões, né, como cidadania, consciência política. Hoje, você acha que o jovem, falta essa consciência, falta esse outro olhar para as artes e entender essa importância? Bom, eu vejo que assim, eu sinto que tem pontos, tem quesitos que quando a gente diz assim, na questão da juventude, a proximidade com a arte, eu sei que tem muito a melhorar ainda, eu acho que tem uma coisa, muitas coisas que precisam evoluir ainda, mas eu vejo dessa nova juventude, assim, da minha geração pra frente, eu vejo pessoas muito talentosas, assim, jovens que eles já nascem sabendo, parece, com a facilidade com a tecnologia, a facilidade com a arte, essa proximidade que a internet traz da gente com o mundo, né, para com o mundo, que é tudo ali muito na hora, acaba de lançar uma música, eles já estão ali conectados, sai um clipe, uma exposição de arte X, evento tal. Então eu vejo que essa nova juventude, os jovens de hoje em dia, eu acho que tem um potencial muito bom para transformar a nossa sociedade através da arte, através da educação, Sim. Sabe? Vejo que tem muitos jovens que já estão desenvolvendo desde cedo um olhar assim, empreendedor, sabe? Com um olhar financeiro, Sim. Econômico para as coisas. Uhum. E eu acho que isso traz assim uma autonomia, né? Exato, uma perspectiva de um futuro autônomo assim para nossa juventude. Sim. Mas essa rapidez toda, né, que nós estamos falando, de tudo muito rápido, tem a tecnologia que nos ajuda e tudo mais, né? Por exemplo, antes, um cantor, ele lançava um trabalho a cada 2 anos, 3 anos, e hoje nós vemos a necessidade de um cantor, de um compositor de rap, cantor de rap, enfim, fazer constantes lançamentos todo mês, a cada 15 dias. Isso é uma corrida a ouro, Heloísa? Você acha que acaba acontecendo um desgaste natural de criatividade? Ou existe, né, essa criatividade toda? Será que não chega um momento em que dá um conflito assim, não, peraí, né? Causa uma exaustão? Ai, causa. Com certeza causa. Por que eu estou falando isso? Tá? No cenário da poesia, vira e mexe a gente perde alguns poetas, né, que não aguentam pressão, que não aguentam. Então, eu vejo uma preocupação nisso, nessa exploração toda de produção, de lançamento, e vamos fazer. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar e olhar com muito cuidado para essas questões, né? Sim, claro. Porque com esse consumo, né, eu vejo que isso veio muito pós-pandemia também, onde as pessoas tiveram que parar e analisar e ver que a arte que produzimos, seja um teatro, seja uma música, uma novela, uma poesia, ela é fundamental para a vida de todo mundo, né? Sim. E aí eu vejo que com essa valorização, digamos assim, que a pandemia trouxe, tudo ficou muito, muito rápido, precisa se produzir. Virou uma indústria muito forte no mercado artístico, né? Principalmente na música, que é um mercado que de todas as artes eu vejo que é o mais abrangente, assim, é o mais monetário, é o que mais bomba no mundo das artes, vamos dizer assim, que é o que está sempre em alta. E aí eu acho que essa necessidade de estar sempre em produção, a questão do mercado que vem pesado, não, você precisa produzir. A gente precisa de dinheiro, seus fãs estão aqui, estão querendo. Então, eu acho que isso desgasta muito o artista. E eu acho que, às vezes, essa produção exacerbada de fazer tudo só
pelo monetário, eu acho que às vezes perde até um pouco da essência cultural, a essência artística da coisa. Você vira realmente uma máquina. E eu acho que isso faz com que o artista mesmo assim esfaleça. Sim. Chega uma hora de não aguentar mais. Então eu acho que tem que ter assim, tem que ser uma linha tênue, né, entre o você estar sempre ali produzindo, mas no seu limite, sem afetar a sua saúde mental, a sua capacidade de criatividade, porque eu vejo que é uma coisa que muitas pessoas não entendem, essa mente artística, que tipo assim, que é tudo pra ontem, acha que a inspiração vem do nada. Não, é criatividade, você precisa de inspiração. Não vai ser aqui agora que você vai estar inspirada para escrever uma ideia texto. do nada, né? Exatamente. Então acho que tem que ter esse equilíbrio entre o estar sempre, né, em movimento e produzindo, mas sem tornar uma coisa desgastante que acaba com a saúde mental. Exato. É muito, muito boa a sua colocação. Bom, e aí vamos voltar a falar da Elo. Elo, você teve sua passagem pela Escola de Artes aqui de Osasco? Tive. Eu conheci a Escola de Artes aqui de Osasco aos 15 anos de idade, né, que foi através de um professor da escola que fez um projeto de teatro. Ele era meu professor de artes, que é o Giancarlo Mastronardi. Ele era meu professor de artes na época. Ele fez um trabalho de teatro que era com base no quadro Retirantes, do Cândido Portinari. A gente tinha que desenvolver uma história, né, de acordo com a crítica que a gente achasse que o quadro passava. E tornar isso uma sketch de teatro, né? E aí foi um trabalho em grupo, a minha história foi escolhida. Na época era A Dama e o Vagabundo, que a gente fez uma adaptação de uma coisa clássica da Disney para trazer uma realidade periférica. Uma menina jovem e burguesa que se apaixonava por um cara de periferia, né? E aí a história desenvolvia através desse ponto. E aí era uma competição entre vários grupos e nessa competição, depois, quando finalizou, eu ganhei o certificado de melhor direção e melhor sonoplastia, que eu usei uma música do Dorival Caymmi, que é a Retirantes. E aí, no final, o professor veio conversar comigo e ele falou assim: Luísa, você já fez teatro alguma vez na sua vida? Eu falei assim: tive um rápido contato na época que eu fazia Escolinha do Futuro, gosto disso, mas não foi uma coisa que eu já me aprofundei. Ele falou assim: poxa, eu acho que você leva muito jeito pra arte, esse mundo cultural, você se desempenha muito bem. Você sabia que aqui em Osasco a gente tem uma escola de artes que oferece cursos diversos de arte e cultura gratuitos, inclusive tem curso de teatro? E eu não fazia ideia. E ele falou aquilo, mas passou. Ele é ator também e diretor de teatro, professor da rede pública. E aí ele convidou, na época, a turma para ir assistir um espetáculo lá na Escola de Artes da qual ele fazia parte. E aí eu fui com os meus padrinhos, e aí chegando lá eu vi toda aquela produção, música e todo aquele clima do teatro. E ali eu fiquei encantada. Eu falei assim: nossa, como esse mundo é legal, é mais legal do que eu pensava e do que eu já tive contato até agora. E aí fui até minha mãe, falei assim: mãe, eu quero fazer teatro. E aí ela falou assim: não, então vamos lá, vamos ver onde tem, como que faz. A gente foi na escola de artes, tinha vários cursos, eu me interessei por fazer balé, né, e teatro. O balé eu fiz uma audição e acabei não passando, mas aí no teatro eu passei, foi em 2015. Eu fiz parte da turma do Guina Vitória. A gente fez montagens de texto como o Livro de Jó, Morte e Vida Severina, Cegonha Boa de Bico. E aí foi efetivamente quando eu sinto que teve até uma transição minha quanto pessoa, de expandir esse olhar para o mundo, né? Ver que a gente vive numa sociedade que é tudo muito coletivo, que a gente precisa exercer cidadania, que é uma coisa muito importante. Que eu não vivo num mundo que ele é só meu, que eu não posso pensar que as coisas têm que ser boas só pra mim. Não, é um mundo, é uma sociedade. Precisamos estar conectados, estamos conectados o tempo todo. Sim. E aí eu sinto que foi um despertar na minha vida. Tanto pra arte, quanto social, quanto pessoa.
eu passei a evoluir muito a partir disso, porque aí eu pesquisava, eu tive contato com outras pessoas, outras culturas, outras músicas. Você estudou fora de Osasco também? Estudei. Depois de fazer teatro, né, lá na escola de artes, e aí ter a certeza de que eu queria mesmo viver disso, eu fui procurar me especializar ainda mais. Aí eu fiz um módulo de teatro profissionalizante no ETA, lá em São Paulo, que é o Estúdio de Treinamento Artístico. Em seguida veio a pandemia, eles ficaram online, aí eu acabei parando, não me adaptei. Eu acho que esse mundo teatral, assim, ele É mais orgânico, né? ele exige muito o tete a tete, a energia física, todo o envolvimento ali físico e pessoal e presente mesmo, né? Mas aí foi lá no ETA que eu fui me especializar, aprendi várias técnicas, né? Lá eles têm um método de ensino muito baseado em Stanislavski. Então, isso aflorou muito essa questão sentimental, do atuar com sentimento, né? Sabendo que aquilo não pode tomar conta de mim, eu tô emprestando o meu corpo, a minha pessoa para algo. Eu posso até me envolver com aquela história, mas não posso perder o raciocínio. Apesar de ser uma coisa sentimental, tem que ser uma coisa racional. Sim, sim. E aí, depois disso, lá em São Paulo conheci outros grupos de teatro, outros artistas, conheci outros pontos turísticos da cidade onde tinham pessoas que faziam arte, né? Eu vi que o centro ali de São Paulo foi uma descoberta para mim, porque era muito contato com arte o tempo todo, sabe? A diversidade de pessoas, a diversidade de classes sociais, que é um lugar que choca ao mesmo tempo que você vê uma classe social muito alta, né? Você vê na porta de um prédio lindíssimo um morador de rua deitadinho ali, naquele prédio maravilhoso. Então, isso vai tendo, assim, vários despertares, né? Quanto pessoa, quanto artista. Depois passou a pandemia, me senti na necessidade de voltar a produzir, de voltar a estar em contato com a arte. Aí voltei a fazer teatro na escola de artes, na turma do professor Dário Bendas. Esse ano ele me cedeu, né, a oportunidade de fazer a minha primeira direção teatral. Até então sempre estive nos bastidores e atuando. E esse ano foi a minha primeira direção, que também foi uma descoberta. Gostei muito, vi que eu levo jeito. E aí agora estou nesse misto de paixões, né? Entre atuar, produzir, dirigir. Mas está sendo, assim, muito bacana. Bom que você tem esse olhar, vai ter um olhar 360 graus, né? Da situação toda, né? Sim, sinto, assim, uma evolução, um amadurecimento artístico. E aí, depois de começar a estagiar lá na Secretaria da Cultura, também foi muito importante para mim ter contato com grandes nomes de vários artistas de Osasco. Isso me deixa, assim, muito lisonjeada e nervosa também, e ao mesmo tempo, tipo assim, muito ansiosa por fazer novas coisas no futuro, por fazer a história, a cultura da cidade perpetuar como esses grandes nomes fizeram. Então eu vejo que é uma grande oportunidade, assim, e me sinto gratificada demais por ter a oportunidade de ter contato com essas pessoas, de estar nesse envolvimento, estar fazendo parte da história cultural da cidade de alguma forma. Sim, e saber, né, o quanto eles já fizeram, né, pela cidade, pela arte da cidade. Hoje, Osasco, quais são os nomes de referência para você? No modo de cultura geral ou... Teatro, cultura geral? Bom, eu sempre tenho, assim, muita gratidão desde muito jovem pelas pessoas que me ensinaram, que me instruíram, né? Então, para mim nomes muito importantes, teatralmente falando aqui de Osasco, né? Não posso esquecer do Guina, que foi o meu primeiro professor de teatro. Hoje ele não reside mais aqui em Osasco, mas, né, foi quem plantou ali toda a sementinha.
no meu coração. Hoje tenho aí a companhia dos meus mestres, Dário Bendas, Toninho Rodrigues, né? Tive a oportunidade de estar acompanhando o FACT do ano passado, que foi em homenagem ao Núcleo Expressão, Sim. que tem aí como nome Rubem Pignatari, que é um grande nome aqui de Osasco também. Então, isso são pessoas assim que têm uma trajetória assim tão belíssima, tão rica em Osasco, que quando eu era jovenzinha lá, com os meus 9 anos de idade, eu nunca imaginei que eu teria contato com essas pessoas. Na verdade, em 2015, quando eu conheci a Escola de Artes e comecei a fazer teatro lá, eu ouvia muito falar do Toninho Rodrigues, tal, era toda... E eu pensava, eu falava assim, nossa, olha, o cara é uma lenda. E hoje é tipo assim, um grande amigo, um grande professor, um mestre, Vocês tá sempre fizeram ali trabalho comigo. juntos, inclusive, Exatamente, né? Fizemos a montagem do Osasco a Flor da Pele, que é um projeto idealizado pela Bruna Funari, que é um projeto, uma intervenção artística que mistura teatro, dança, interpretação, que foi uma campanha em conscientização ao Setembro Amarelo, né? Pra gente falar sobre a valorização da vida, sobre a importância da gente ter acesso a políticas públicas de saúde mental na nossa cidade, né? De assistência, rede de apoio. Sim. E entender que a saúde mental, ela não é uma coisa única, né? Básica, assim, isolada, não. A gente entende que para se ter saúde mental, você precisa ter uma educação de qualidade, você precisa ter uma saúde de qualidade, você precisa ter um emprego de qualidade, você precisa ter uma rede de apoio, né? Uma família. Se intercalam, né? Exato, é toda uma estrutura, né? Tem até uma amiga nossa que costumava falar que não existe saúde mental quando o ser humano tá com fome. Sim. Que o aluno, não tem como um aluno aprender na escola se a barriguinha tá ali roncando de fome. Então, tem muitas outras estruturas, né, quando a gente fala de saúde mental. E esse projeto mostrar o quanto a arte ela é uma ferramenta de apoio, né, de terapia, que é importante a gente falar, que é importante a gente quebrar tabus também, que tipo assim... passar no psiquiatra, passar no psicólogo, fazer uso de um medicamento, isso não é vergonha, não é uma coisa ruim, não. É saber reconhecer que a saúde mental ela é importante, que às vezes a gente não aguenta, que precisa mesmo procurar ajuda. Sim, sim. E aí esse projeto foi aí o que a gente... mais recente, que foi o que eu tive o prazer de ser dirigida pelo Toninho Rodrigues. E aí, conforme você vai fazendo trabalho, vai tendo envolvimento com outras pessoas, conhecendo novas artes, você vai vendo que aqueles nomes que você admirava, que você acha que são pessoas assim que, tão distante, intocáveis, intocáveis, que na verdade eles são como eu, que são pessoas que também já tiveram uma idade, que passaram toda uma trajetória, tarana, e que hoje estão deixando aí um legado pra gente poder conseguir perpetuar essa história, essa cultura. Estão nativa, né? Exatamente. Está dirigindo, atuando. Num Sonho Americano. Ricardo Dias acabou de lançar um livro, exato. Então, assim... Inclusive com o Rubens Pignatari, né? Então, assim, você vai se sentindo grata e vai se sentir uma pessoa importante, né? Eu me sinto uma pessoa importante de fazer parte dessa história, de conhecer essas pessoas, de ter a oportunidade de aprender um pouquinho com essas pessoas. Então, é, assim, muito, muito gratificante. E hoje, né, você falou que está na gestão pública, né? Na gestão pública, o olhar muda para as coisas ou não? Completamente. Porque enquanto artista, nós estamos aqui, né, pedindo, exigindo políticas públicas, questionando, mas quando a gente passa para o outro lado, qual é a sua percepção disso? É muito complexo, né? Porque a gente passa para o outro lado, a gente passa a ter um olhar duplo da situação, né?
Porque, tipo assim, eu não perdi meu olhar de artista, meu Sim. posicionamento quanto artista, como munícipe, né? Mas passo a entender que as coisas não funcionam da maneira como as pessoas que estão do lado de lá acham que funciona, né? É outro tempo, Exatamente. A gente passa a entender o funcionamento das coisas, o prazo das coisas, o que é possível e o que não é possível, né? De acordo aí com as legislações, com o município e tudo mais. Porque dinheiro público não é um dinheiro fácil de se gastar, porque tem toda uma prestação de conta, Uma tem burocracia. toda uma burocracia. Exatamente. E aí você passa a ter esse olhar duplo, assim, né, para a situação. Passa a ser mais empático com as pessoas que estão do lado de lá, porque você entende que, opa, não era dessa forma que eu achava que funcionava, né? E aí você passa a ter também a visão de que toda essa mudança que às vezes a gente exige, que a gente quer que aconteça, que precisa dar uma organizadinha nas coisas aí. Que não é só eu brigar ou eu exigir, não. Que precisa ser uma luta inteligente. Sim. Que precisa ser coerente, que precisa ser um movimento estruturado. E que o mais importante é que a gente está falando assim de uma classe artística geral, sem distinções. E os artistas, eles precisam se unir. Os artistas da nossa cidade precisam consumir mais o trabalho de outros artistas. Eu vejo que tem artistas aqui em Osasco que não consomem a arte do outro, Sim. sabe? Que não prestigiam o trabalho do outro. Então, eu acho que tem que ser uma coisa assim mais firme, né? Mais efetiva, de mais união, de mais consciência e mais inteligência também. Sim. Achar que briga é gritar, é xingar na internet, não. Acho que se a gente for parar para pensar, grandes nomes da história que conquistaram grandes coisas, foi na base da inteligência. Eu acho que esse é o principal. Com certeza. E você já pisou em grandes palcos? Já sim. Conte essa experiência. Até esse ano foi um ano de muitas evoluções, muitas coisas boas acontecendo, né? Até então eu nunca tinha saído dos palcos. Deixa eu só fazer uma observação, porque para artista, palco pequeno, palco grande, fazer em praça pública não tem problema nenhum. Mas a gente sabe do glamour, né? Sim, com certeza. Eu nunca tinha saído dos palcos aqui de Osasco, né? Sempre fiquei aqui pela região. E aí esse ano veio a minha primeira oportunidade de atuar, né? Num palco maior, digamos assim. Que foi através de um convite da diretora Sharon Barros, que é da CIA Fantasiano. É uma CIA aqui de Osasco também. E eles têm um foco muito com o teatro infantil. E aí me veio o convite para fazer uma temporada de Rei Leão musical lá no Teatro Raposo Tavares, na sala Irene Ravache. Que é assim... foi muito bacana, foi uma experiência muito divertida e enriquecedora, assim, me senti muito uma pessoa importante, assim, prestigiada. Eu falei assim, nossa, olha, essa atriz já evoluiu. E aí eu fiquei com o papel do Rafiki, que é o macaquinho do Rei Leão. Foi muito desafiador, porque é muito diferente do teatro que eu estava acostumada, né, digamos assim. O infantil, ele envolve muitas coisas, um desenvolvimento corporal maior, né, uma concentração maior também, porque quando o teatro enchia de crianças, às vezes você ouvia uns comentários, umas coisas assim que você queria rir, porque trabalhar com criança é sempre uma surpresa, mas aí você tinha que manter, né, a sua concentração. E tem um foco muito musical também, então essa parte de cantar, dançar, foi bem desafiador para mim. E aí já me expandiu que o ator, ele precisa estar sempre em constante preparo de mente, corpo, voz. Então foi um desafio muito bacana. Foi a primeira vez que eu estive, né, num palco lá de São Paulo. Foi muito bacana e desafiador. E espero aí em breve estar
Em próximas. Em próximos. É isso. Bom, Elo, fazendo uma análise aqui rapidamente, né, de tudo que você me falou e das suas experiências, você está dando uma formação fantástica, né? E como eu falei, 360 graus, convivendo com Antônio Rodrigues, né? Desenvolvendo esse trabalho com a Bruna também, porque vocês têm estúdio, vocês sempre estão atuando e em conjunto com outros coletivos também. Então, assim, eu só tenho coisas positivas a falar sobre você, sobre essa sua disponibilidade, porque quando a gente trabalha com arte, a gente tem que ter disponibilidade, porque nem sempre nós temos verba, saúde, né? Equipe 100% montada para que os espetáculos, para que o simples projeto aconteça. Então, quando o profissional ele tem esse olhar, ele tem essa bagagem que você está adquirindo com 24 anos, eu fico muito feliz aí com a arte de Osasco aí nesse futuro muito próximo, viu? E uma outra questão, nós estávamos conversando antes, né? E você falou da questão da formação também, né? Que de repente você pode estar indo para esse lado em algum momento. Nós falamos também um pouquinho de inclusão. Eu queria que você comentasse isso, Elô, né? Sim. Porque é importante, nós estamos num período agora que nós estamos falando muito de inclusão. Então, recentemente, na Escola de Artes aqui em Osasco, nós tivemos uma feira onde foi 100%, né, com pessoas com alguma mobilidade reduzida, né? Então, a arte já criando oportunidades, né, para que exista essa inclusão. Hoje, você consegue visualizar isso a partir dessa fala que nós tivemos antes de iniciar? Eu acho que o quesito inclusão, né, ele tem muito a melhorar, porém evoluiu muito e isso me deixa muito feliz, né? Artisticamente falando, eu sinto que cada vez mais a gente precisa de ter profissionais capacitados para lidar com essa inclusão, né? Porque não adianta só a gente abrir o espaço para receber a pessoa, ter uma cadeira X lá. Exatamente, dizendo que aquele é um espaço que inclui ela, né? E não ter ali uma equipe que saiba lidar, né? Que a respeite não no sentido assim de se eu não sei lidar com você, estou faltando com respeito, não, mas no sentido assim de preparo mesmo, de saber qual que é o limite daquela pessoa, que pessoa com patologia X tem que agir de tal maneira, de que você precisa saber um pouco sobre primeiros socorros. Eu acho que é importante. Eu acho que os profissionais cada vez mais precisam saber Libras, sabe? Sim. Eu acho que esse quesito do mundo inclusão precisa de uma profissionalização dos nossos artistas da arte, dos nossos professores, né? As pessoas que vão lecionar aulas, oficinas. Eu acho que precisa muito. Inclusive, é uma coisa que tem me passado muito pela cabeça, assim. Pensei se futuramente, quando eu me especializar, amadurecer mais aí na minha vida profissional, se esse caminho de lecionar aulas de teatro não pode ser um caminho. E esse ano o meu olhar para a inclusão, né, para a diversidade expandiu muito, por conta que o meu trabalho, minha primeira direção que eu falei, que foi a oportunidade que o Dario me deu, no meu grupo, o meu ator principal, ele é autista. Foi um desafio muito grande para mim, porque eu tinha medo, eu não falei assim, eu não sei lidar, como que eu vou lidar, né? E aí passei a perceber também que é só uma questão assim
de respeito, de empatia, de saber ouvir o outro e entender que apesar da limitação dele, que na verdade não o limita em nada, porque ele é um ator assim fantástico, que é o Logan Lemos. Ele desenha muito bem, ele dubla muito bem, é assim um rapaz fantástico. E aí eu vi que todos aqueles estigmas que se colocam, né, com pessoas com mobilidade reduzida, alguma psicodiferença ou algo do tipo, que na verdade vem muito do preconceito mesmo, né? Que às vezes você incluir, você inserir a pessoa é mais mesmo você acolher, a chegar, ouvir ele enquanto pessoa, sabe? Saber que também são histórias, são vivências, né? Como qualquer outro. Então, vejo que há essa necessidade, né, de capacitação, de profissionalização para a inclusão, mas vejo que Osasco caminhou muito nessas questões de inclusão, os novos editais, as leis de incentivo vêm muito forte com essa questão, né, de inclusão. Então, fico muito feliz, né? E ver que tem profissionais, por exemplo, aqui em Osasco, a gente tem o Cacá Pinheiro, Sim. que é um professor de dança, que está, né, ministrando oficina de dança para PCDs lá na Escola de Artes. Que, assim, eu fiquei até muito emocionada, porque assim que ele começou a ministrar a oficina dele, ele estava com uma aluna, né, que no início ela mal assinava a lista de presença, né? Ela nem conseguia desenvolver a letra. E aí foi passando os meses, ele foi seguindo nas aulas e atualizando nas redes sociais com todos os exercícios e tal. E aí nas últimas listas de presença que a gente pegou da oficina, tava lá o nomezinho dela bem bonitinho que ela conseguiu escrever. E aí eu fiquei extremamente emocionada e feliz, porque para o olhar das pessoas de fora, ou quem não entende muito bem, ou quem não gosta muito de arte, parece bobagem, mas é transformador. É transformador. É transformador. Muitos não entendem, infelizmente, né? A cultura é sempre a última da lista. Exato. E as pessoas não entendem que você ter a cultura, a educação atrelada vai minimizar vários questões futuras, né? Vários outros problemas. Questão de saúde, várias questões em que a gente acaba que tirando de um foco negativo, né? Sim, com certeza. Hoje eu vejo muito que a arte e a educação é uma coisa que é assim, é extremamente atrelada, né? Que as duas coisas são extremamente importantes e que quando juntas causam transformações assim grandiosas, que é exatamente isso que você falou. Digamos assim, a solução para vários outros problemas que às vezes a gente não consegue sanar no decorrer da vida e vai passando, mas que eu vejo que a base, né, de vários outros problemas que a gente enfrenta na sociedade hoje em dia é sanado com educação, é sanado com cultura, Sim. com arte, com acesso, sabe? A ter pessoas frequentando espaços. E eu vejo também que é uma questão assim de não basta só abrir o espaço para que a pessoa tenha acesso. A pessoa tem que se sentir pertencente, né? Porque a gente tem vários espaços públicos que a gente fala, é aberto aos munícipes e tudo mais. Gratuitos, mas que a galera, por exemplo, de periferia não frequenta. Mas não frequenta não é porque não gosta, é porque acha que não faz parte daquele universo, que aquilo não é pra eles. Exato. A arte e cultura virou uma coisa assim, pra quem tem dinheiro, pra quem é renomado, virou uma coisa assim de status e glamour, mas não, a arte e a cultura ela é pra todos. É pra todos. A gente precisa ter os espaços públicos frequentados pelos artistas, mas também pelos munícipes, pelas pessoas consumidoras de arte na nossa cidade. A gente precisa que o espaço e que a arte e a cultura seja para todos. Sim, exatamente, para todos. E como você falou, muitas coisas
muitas atividades são gratuitas, está disponível para o munícipe. A nossa escola de artes, o ano que vem, também já vem com uma grade renovada. E você tem mais algum recado, Elo? O recado que eu quero deixar hoje para o jovem. Para os jovens, o recado que eu tenho para deixar é que aproveitem, né? Façam o bom uso de toda essa agilidade que a tecnologia, a internet tem trazido pra gente. Que seja um uso com coisas boas, né? Que sejam jovens conscientes, que estejam antenados ao que está acontecendo no nosso mundo, principalmente na nossa cidade, no nosso bairro, né? Que não deixem a história passar batido, né? Que perpetuem isso, que estejam cada vez mais em movimento, que acreditem nos seus sonhos e que desenvolvam também uma consciência política e social, porque é a partir disso que a gente muda o mundo, muda as coisas. Se a gente acha que precisa de mais acesso, de uma saúde melhor, de uma educação melhor, a gente precisa começar a repensar nossas atitudes como cidadão. Sim. E que a educação e que a arte, né, o saber, seja uma coisa intrínseca na vida de todos e que os jovens busquem cada vez mais aflorar isso, fazer uso das coisas boas que a gente tem disponível, né, na nossa cidade e que lutem pelos seus sonhos, né, que seja uma juventude renovadora, batalhadora e de uma arte assim, digamos, pura mesmo, sabe? Com carinho, com amor. E é isso que eu desejo para os nossos jovens, que cada vez tenha mais acesso e oportunidade. E que procurem se especializar, gente, procurem informação, Estudar, né? Estudar. Não fazer a coisa de qualquer jeito, porque aí você não consegue cobrar o seu devido valor e você não vai conseguir viver da sua arte plenamente. Exatamente. E procurar as oportunidades que tem, sabe? Osasco tem programas muito legais, cursos gratuitos, oficinas gratuitas. Então eu acho que não basta só a gente reclamar, falar aqui na minha cidade não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Você sabe realmente se não tem? O que tem, você consome? Acho que é uma coisa muito importante. E é um recado que eu deixo não só para os jovens, não só para os artistas, mas para os munícipes gerais aqui de Osasco, gente. Vamos consumir arte, vamos consumir cultura, apoiar o trabalho das pessoas, sabe? Vamos comprar de pequenos empreendedores, fortalecer o trabalho de um amigo. Às vezes você não pode comprar, mas se você compartilha a rede social do seu amigo na sua rede social, pedindo pra galera curtir, seguir, compartilha um flyer, divulga um evento, tudo isso já fortalece, né, a rede de apoio cultural e artístico da cidade. E consumam, Osasco tem muita coisa bacana, tem projetos legais, tem eventos legais, tem artistas sensacionais. E é isso, é o recado que eu deixo assim pra gente conhecer mais a cultura da nossa cidade, nossos artistas. Então tá bom. Elo, muito obrigada. Eu que agradeço. Minha primeira entrevistada, Ai, adorei. Foi um prazer. Eu também tenho o privilégio de trabalhar com a Elo e assim, é uma grande profissional, e ouvindo tudo isso assim de forma mais tranquila, né? Porque a gente tem uma relação mais profissional. Eu fico muito contente, assim, eu estou meu coração quente realmente de que Osasco terá aí um futuro bem próximo, com pessoas capacitadas, principalmente, né? Capacitada com esse olhar no amor à arte e sem deixar de ser profissional. Muito obrigada, bom? Eu agradeço, espero assim fazer muitas coisas, grandes coisas pela cidade e valorizar, né, toda essa oportunidade, toda essa riqueza que eu tô tendo. Me comprometo a levar essa história aí adiante e deixar muitas coisas boas para a cidade. Muito obrigada. Espero. Obrigada, viu? Bom, finalizamos aqui nosso primeiro episódio. Como eu falei lá no início, é uma lei de incentivo, Paulo Gustavo, e
teremos grandes nomes por aqui. É isso. Até mais.